Quem sabe quem é Jerubbaal? Eita, Jerubbaal? Eita, minha irmã, que nome é esse que tu achou na Bíblia? Jerubbaal. Alguém sabe? Alguém quer falar qual é o nome? Ninguém sabe quem é Jerubbaal? Então nós vamos entender quem é Jerubbaal logo, logo. Bom, como nós falamos, o tema do culto de hoje é decidir e confiar. E eu quero fazer uma pergunta. O que é confiar? Alguém sabe? Dani? É você acreditar naquela pessoa. Acreditar naquela pessoa. Mais alguém? Kíria? A gente nunca mãe está na volta de um brinquedo e sua mãe está embaixo e você pula para sua mãe te segurar. Você confia que a mamãe vai segurar, não é isso? Amém. Quem mais? Adultos? Nenhum adulto? Crianças? Bom, confiar, segundo o dicionário, ele vai dizer que é acreditar de que algo não vai falhar, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Por exemplo, o freio de um carro. Né? Quando a pessoa está dirigindo, se ela apertar o freio, ela confia que o carro vai parar. Então, isso é uma forma de confiança que o dicionário diz. Porém, a Bíblia diz algo muito mais bonito sobre o que é a confiança. E ela vai dizer que confiar significa obedecer à vontade, mesmo sem conhecer os resultados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para a gente começar, vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em Juízes. Juízes capítulo 6. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Juízes, capítulo 6, do 11 ao 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre Gideão, Jerubbaal. Mas como Jerubbaal, vamos entender, né, a história de Gideão. João, coloca a gente de João lá atrás, por favor. Os irmãos conseguem me ouvir sem microfone? Amém. Amém? Vou precisar das minhas bolsas. Bom, fecha a Bíblia. Glória a Jesus, aleluia. Pode fechar. Então, nós vamos falar sobre Gideão. Mas primeiro a gente precisa entender um pouco da história de Juízes, né? O que se passava nesse momento. O povo, na verdade, os midianitas, eles destruíam as plantações dos israelitas, né?
E toda vez, durante o livro de Juízes, a gente vê que o povo desobedecia à vontade de Deus. E aí Deus, ele castigava o povo e aí eles clamavam por ajuda, clamavam por socorro, clamando ao Senhor, e o Senhor enviava o quê? Os juízes para ele. Né? Só que os midianitas, eles destruíam tudo da terra de Israel. A seara, os gados, tudo era destruído. E Deus permitiu que os midianitas dominassem os israelitas. Pode ir. E os israelitas, como uma forma deles se protegerem, eles se escondiam em cavernas. Como eles eram, os midianitas eram um grande número, era muita gente, eles ficavam escondidos. E com isso, todo esse ataque dos midianitas começou a enfraquecer o povo de Israel. E aí foi nesse momento, mais uma vez, que o povo clamou para o Senhor por socorro. Então estava lá Gideão. Ele estava lá malhando o trigo, e o Gideão, ele malhava o trigo e guardava. Por quê? Porque se os midianitas chegassem, eles iam queimar tudo, ia destruir tudo e não ia ter comida para o povo de Israel. E aí quando Gideão estava lá malhando o trigo, o anjo do Senhor fala com ele. E aí ele fala: você é corajoso, o Senhor está com você. E Gideão ainda, mas eu sou o mais pobre, eu sou o menor. Mas ainda assim o anjo do Senhor fala com ele: sou contigo, vou te ajudar. O Senhor fala com ele: sou contigo, eu vou te ajudar. Aleluia. E a gente pode ver nesse momento, rapidamente, como Gideão ele se sentiu fraco. Ele teve medo, e ele não sentiu valor na vida dele, não se sentiu valoroso, né? Mas, como a gente leu, Deus fala com ele que ele é um valente guerreiro. Então, Gideão pediu uma prova aqui do Senhor. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, faça uma prova de que é o Senhor. E o anjo do Senhor ordena a ele que colocasse a comida, o pão e a carne, e derramasse o caldo por cima, para ele provar que ele era Deus, para mostrar que era Deus, assim como o Gideão pediu. E o Gideão obedeceu. Ele colocou a comida, colocou o caldo por cima. E aí a gente leu no versículo 20. Não precisa botar não, deixa eu ler aqui. Então o anjo ordenou que põe a carne, Gideão fez, e em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Nesse momento, Gideão entendeu que era Deus. Glória falando. E então, à noite, o Senhor chega para Gideão e fala para ele destruir o altar de Baal. E no lugar do altar, fazer um altar para o Senhor e queimar todos os ídolos que estiverem lá. Gideão teve medo. Gideão teve medo. Gideão teve o quê? Medo. Criança, Gideão teve o quê? Medo. E ele não fez isso durante o dia, mas ele fez isso durante a noite. De madrugada, quando os homens da cidade viram o altar, e aí perguntaram quem foi que fez, e descobriram que foi Gideão, falou assim: mata Gideão. Só que o pai de Gideão, Joás, chegou para ele e disse assim, chegou para esses homens da cidade e disse assim: vocês estão defendendo Baal? Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. E não aconteceu nada. E a partir desse momento, que Gideão passou a ser chamado de, o que eu falei lá o nome da palavra? Jerubaal. Nesse momento, Gideão foi chamado de Jerubaal. E aí, Gideão ele pede sinais de que Deus ainda estava com ele, de que Deus realmente tinha falado para ele que ia derrotar o povo, né?
E aí Gideão fala para Deus, ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo, mas eu preciso de uma prova. Eu vou pôr a lã no lugar onde malham trigo, se de manhã, quando acordar, só a lã estiver molhada e ao redor não tiver nada molhado, então eu vou saber que foi o Senhor que me escolheu. E aí no dia seguinte, Gideão, ele desperta, e quando ele vê aquele pedaço de lã, como é que estava? Exatamente como ele falou com Deus. Estava a lã molhada e estava todo ao redor seco. Gideão, ele aperta assim, sai água, né? Do orvalho da lã. Mas Gideão não se conformou. Ele falou assim, Senhor, eu sei, Senhor, mas posso pedir só mais uma coisa? Tem como ser ao contrário agora? Se ficar tudo em volta molhado e somente a lã seca? E Deus fez isso da mesma forma. Ao redor, tudo molhado, e quando ele apertou a lã, estava totalmente seca. Meu Deus. Então Gideão teve certeza de que ele tinha que ir ajudar a libertar o povo e a derrotar o povo midianita. Então Deus pede para separar 300 homens para ir com Gideão para poder ir para a batalha. Só que Gideão, ele chega para os homens e fala, vamos acampar aqui, vamos todos juntos, e juntou 32 mil homens. E aí Deus chega para Gideão e fala assim, não é para ir esse povo todo. Porque se esse povo todo for, vocês vão pensar que foi por causa de vocês que vocês ganharam a guerra. E não fui eu que ajudei. Então, chegue para esse povo e fale para eles, se alguém tiver medo, pode ir para casa. E com isso, 22 mil foram embora. Só ficaram 10 mil homens. E aí Deus ainda falou, ainda é muita gente. Ainda tem muita gente. Vamos fazer o seguinte, levem eles para beber uma água. E aqueles que se ajoelharem para beber, eles serão dispensados. E aqueles que usarem a mão para beber, eles serão os escolhidos. Então 300 pegaram com a mão para beber. Então os 300 foram escolhidos por Deus para irem poder derrotar os midianitas. Só que Deus chega para Gideão e fala assim, Gideão, agora pode ir. Vai lá, vai derrotar o povo. Só que a Bíblia vai dizer que o povo midianita era tanta gente que não dava nem para contar, como se fossem as areias, né, da praia. As areias no chão. E Gideão teve medo. Mais uma vez, Gideão teve medo. Gideão teve o quê? Medo. E aí Deus fala para ele o seguinte, pega o seu amigo Purá, vai com ele até lá embaixo, escondido no acampamento, que eu vou falar contigo. E aí então Gideão e Purá foram escondidos lá no acampamento, e chegaram lá e olharam e ouviram dois homens falando, e um deles falou que teve um sonho. E falou que nesse sonho, um chegou para falar assim, isso é o sonho de que Deus vai entregar os midianitas a Gideão. E naquele exato momento, quando Gideão escutou isso, ele glorificou a Deus. Por quê? Não importava a quantidade. O Senhor falou, vai, porque você vai derrotar o povo midianita. Então Gideão volta e fala com os 300 e fala, vamos nos preparar. Vamos nos preparar para poder derrotar esse povo. Então, Gideão, ele pega os seus homens e dá a ele trombetas, tocha, corneta, né, no caso, um jarro com uma tocha dentro. E ele disse assim, nós somos 300, vamos separar em... É o próximo, João. Não, volta. Fora de lá. E aí então, ele fala, vamos separar 3 grupos de 100. Quando eu chegar perto do acampamento, vocês vão fazer o que eu fizer. E quando eu tocar a corneta, vocês também vão tocar e vão gritar pelo Senhor e por Gideão. Ao chegarem no acampamento,
dos inimigos, eles tocaram a trombeta e gritaram: a espada do Senhor e de Gideão. Com a tocha na mão esquerda e a corneta na direita. E eles gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E o exército inimigo, aquele monte de gente, fugiu. E enquanto eles tocavam a corneta, o Senhor Deus fez com que eles mesmos, entre eles, atacassem uns aos outros. E aí, se a gente for para o capítulo 8, versículo 28, do livro dos Juízes, ele vai dizer: os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos, enquanto Gideão vivia. Glória a Deus. Então, a gente viu como Gideão estava no começo da história, certo, crianças? Como é que ele estava? Com medo. Ele tinha medo, certo? Ele se sentiu inseguro? Ele se sentiu o que mais? Eu acho que Gideão sentiu. Fracos. Mas mesmo assim, Deus olhou para ele e falou: você é um guerreiro valente. E Gideão só conseguiu vencer quando ele fez o quê? Quando ele confiou em Deus. E nós também sentimos esses sentimentos na nossa vida. Nós também nos sentimos, né? Fracos, tristes, desanimados. E existem algumas coisas que aconteceram na vida do Gideão que nos fazem também a gente ter esse sentimento na nossa vida. E agora eu tenho um desafio para nós aqui. Eu tenho alguns sentimentos aqui, só que eles estão espalhados aqui pela... Eles estão meio espalhados aqui, então eu gostaria de que me ajudassem a achar onde estão os sentimentos. Eles estão em caixas, em pacotes, envelope. Se alguém achar, levanta o dedo. Celeste já achou. Me fala onde é que está. Kiara? Pega não. Pode deixar aí. Acho que eu não falo onde é que está. Aqui embaixo, esse aqui? Esse? Então, quer ver qual que é? Quer ver? Então, abre e fala pra ti. Fala pra igreja, bem alto. Qual que é esse sentimento? Dúvida. Dúvida? Então, vamos te ajudar a tia aqui a colocar. Obrigada, vou botar tudo lá. Tá bom, tá bom. Dúvida. Quantas vezes na nossa vida a gente fica com dúvida de muitas coisas? E a gente não vê se a gente está fazendo certo, se Deus está vendo o que a gente está fazendo. Isso se aplica a todos nós, seja adulto, seja criança. Quem aqui já teve dúvida durante o dia da nossa vida, assim, Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Quem já teve esse sentimento? Todos nós já tivemos esse sentimento, certo? E aí eu vou deixar aqui, ver se os irmãos conseguem ver. Todo mundo consegue enxergar a caixa? Sim? Então, o primeiro sentimento que nós temos aqui é a dúvida. Então, o primeiro é a dúvida, certo? O primeiro sentimento nos faz tipo, meu Deus, por quê? Tá certo, não tá? A dúvida. Próximo, quem achou? Ruth. Ali em cima? Ih, mas tá longe de eu pegar ali, será que eu lembro? Posso pegar? Érica, ajuda a gente, por favor.
Insegurança. Aleluia. Muitas vezes a gente recebe uma resposta de Deus, ou uma pessoa fala, pode fazer, Deus é contigo. Só que a gente ainda se pergunta assim, será? Tem certeza que eu deveria fazer isso mesmo? É isso mesmo que eu tenho que fazer? E a gente fica inseguro. Seja criança, seja adulto. A gente fica inseguro. Próximo, Letícia. Aqui na bateria? Esse aqui? Então vem cá ali pra gente, por favor. Faz o sentimento que nós temos. Isso aí. O que está escrito aí pra gente? Muitas vezes também nós nos sentimos desanimados por tantas coisas que acontecem no nosso dia, por tantos problemas que aparecem pra gente. Quer apertar aqui? Tantos problemas que aparecem no nosso dia e a gente fala, Senhor, não aguento mais. Eu estou desanimado. Aleluia. E nós nos sentimos tão pequenos, nos sentimos tão fracos quando vem a insegurança na nossa vida. Próximo, Dani. Olha atrás da tia Êmica, atrás da cadeira. Ah, tem uma tia. Legal. Vem cá, Dani. Diz pra gente o que tá aí. Medo. Medo. Quem é que já sentiu medo? A gente acabou de ver sobre Gideão. E Gideão teve medo, não teve? Por vários momentos, ele teve medo. E muitas vezes a gente tem medo de errar, muitas vezes tem medo do escuro, a gente tem medo de fazer a prova, a gente tem medo de enfrentar um problema na nossa vida. Também é um sentimento que nós temos. Próximo sentimento. Alguém achou? Kíria? Atrás do telemista. Pega ele pra gente. Raiva. Vamos quebrar a raiva. Quem é que já sentiu raiva? Oh Deus, misericórdia da nossa vida, né? Nem que seja um pouquinho, tá vendo aquela raiva, né? Gideão, ele não teve raiva. Só que a raiva é um sentimento que mesmo que a gente não se controle para não ter, de vez em quando acabamos pecando. Tendo raiva. Quem gosta aqui de sentir raiva? Não é um sentimento, não faz mal pra gente, dói o coração, a gente fica estressado, o coração palpita, né? A gente fica, não fica bem. Mais um sentimento que a gente tem. Pastor, pega aí pra gente. Já tinha mostrado antes. Lê pra gente. Lê. Diz pra nós. Ansiedade. Ansiedade. Quem é que já andou ansioso? Pode levantar o pé também, né?
Quem aqui já anda ansioso? Tanta coisa que a gente pensa, tanto problema, tanta atividade, as 24 horas nunca dão tempo. As 24 horas não são suficientes, tem muito problema para lidar. E nós ficamos tantas vezes ansiosos. Até as crianças também querem falar e a mãe está falando, não, mãe, mãe. Calma, meu filho, calma, minha filha. A gente anda ansioso. E ainda faltam mais 2. Alguém viu, Dani? Fala pra ti onde é que tá. Tá muito bem. Vamos ver esse aqui. Abre pra tia. Eita, olha isso aí. Pega pra gente. Fala pra eles o que é. Tristeza. Quem aqui já andou triste por alguma coisa? Às vezes é uma palavra que machuca. Não tem nada censurado, não. Às vezes é uma palavra que alguém fala que nos machuca. Às vezes é alguma coisa que acontece na nossa vida e nós ficamos tristes. E é uma tristeza que ninguém consegue explicar. Só nós falar, mas o meu problema, a minha tristeza, sim. Nós também ficamos tristes. Triste porque algo não deu certo, triste porque algo saiu do controle. E tem mais um. Ele já foi, Dani já foi. Olha, né? Não? Alguém? Ah, é porque o tio Leopoldo está escondendo a vida ali. Quem ainda não foi das crianças? Vem então. Quer vir, Letícia? Vem também, Letícia. Vem. As duas. Vou ajudar a tia. Isso. Vamos vir, as crianças. Vem cá, Catinha, vem. Pega ali, ó, com o tio Leopoldo. Abre aí pra gente. Qual que é esse? Fraqueza. Quem já se sentiu fraco aqui alguma vez, né? Seja fraqueza corporal, fraqueza mental. Vamos botar aqui, vamos ver se cabe aqui, ó. Vamos dar um jeito. Aqui tá. Então nós temos aqui alguns sentimentos. Nós temos, vamos por ordem, né? Nós temos a fraqueza, todo mundo consegue ver, né? Nós temos a tristeza, quando somos maltratados, somos ignorados, algo de ruim acontece. Nós temos a ansiedade, está presente no nosso dia, muitas vezes, certo? Nós temos a raiva, temos o medo, o desânimo, a insegurança e a dúvida. Existem muitos outros sentimentos, mas diante da história de Deus a gente pode ver que com certeza ele teve medo, ele teve insegurança, ele se sentiu desanimado. E aí para nós, o que nós devemos fazer? Né? E só duas observações que eu esqueci de falar. Podem me perguntar, mas tristeza e desânimo é a mesma coisa. Tristeza, desânimo, eu acho que é igual. Só que a tristeza é um sentimento emocional por um momento que a gente sente. Por exemplo, estou triste porque está tudo dando errado agora. O desânimo é a falta de vontade ou motivação para continuar. Por exemplo, não adianta eu tentar mais. Eu já tentei de tudo. Eu não consigo. Isso é o desânimo. E a insegurança e a ansiedade? Ah, é quase a mesma coisa também. Não.
Você não acredita que é capaz de fazer isso. Já a ansiedade é preocupação demais. Preocupação antecipada com tudo. Está preocupado com o que nem chegou ainda. Está preocupado com o que nem talvez vá acontecer. Isso é ansiedade. E aí todo tempo a ansiedade. E se? E se? E se isso? E se aquilo? E a cabeça começa a fazer, a gente começa, né, na nossa mente a pensar em tantas coisas, ao invés de a gente, então eu vou confiar em Deus. Minha dúvida, a minha insegurança, Aleluia. o meu desânimo, o meu medo, a minha raiva, a minha ansiedade, a minha tristeza e a minha fraqueza. Aleluia. E agora que a gente colocou todos esses sentimentos ruins aqui dentro, é como se nós tivéssemos entregado tudo para Deus. E a gente falasse assim: Deus, eu não quero carregar isso sozinho. Eu confio em Ti. Mas sabe o que acontece quando a gente confia em Jesus de verdade? Sabe o que acontece na nossa vida quando a gente confia de verdade? Jesus entra na nossa vida como uma luz. E tudo muda. Tudo na nossa vida muda. E aí a gente pode ir lá no Salmo 51, versículo 10. Falar assim: cria em mim, ó Deus, força. Aleluia. Onde eu estava fraco, eu confio em Deus e Ele transforma a minha fraqueza em força. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito és, ó Pai. Aleluia, Senhor. Então, quando eu estava fraco, a minha força vem de Deus. É Ele que me dá força para continuar. E aí eu tenho que falar assim: cria em mim a força que vem de Ti, Senhor. Aleluia. A gente for lá em 2 Coríntios 12, versículo 10, ele vai dizer: quando perco a minha força, toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Aleluia. Senhor, cria em mim coragem. Então, quando eu estiver com medo, eu vou confiar no Senhor e Ele vai me dar coragem. Aleluia. Glórias a Ti, Pai amado. Cria em mim, Senhor, coragem para continuar. Cria em mim, Senhor, coragem para prosseguir. Glórias, bendito és. Cria em mim, Senhor. Quem pode falar agora, cria em mim, Senhor, o que eu pegar aqui? Adulto, criança, quem quiser. Criança, Vitória. Alegria. Não, vai ler o que tá aqui, tá? Cria em mim, Senhor, fala. Cria em mim, Senhor. Valor. Valor. Quando a gente cria em mim, Senhor, o valor que vem do Teu amor, quando a gente se sente inseguro, a gente acha que a gente não é capaz de nada, de que a gente não consegue nada, mas quando a gente confia no Senhor e pede, cria em mim, Senhor, o valor que vem do Teu amor, Ele transforma a gente em adulto. Isso vem de Deus. O Senhor, Ele conhece. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Glória. Cada um de nós tem valor. Cada um de nós tem valor para o Senhor. Se a gente for ver em Isaías 43, versículo 4. Glórias a Deus.
Ele vai dizer, você é o povo que eu amo. Eu te amo, você tem valor. Então, a insegurança se transforma em valor. Cria, Senhor, o valor em meu coração, o valor que há do teu amor em mim, que vem do teu amor. Quem pode agora falar, cria em mim? Ele? Cria em mim, Deus, alegria. Alegria. Aleluia. Quando a gente está triste, né? Tantas vezes durante o nosso dia é uma ligação, é alguém que fala algo e nós ficamos tristes. Mas se a gente confiar no Senhor e clamar a Ele, Senhor, cria em mim alegria verdadeira. Não essa alegria que existe aí fora no mundo, não essa alegria que acha que coisas com dinheiro pode comprar, coisas materiais podem comprar, não. É alegria somente que vem de Deus. Alegria verdadeira. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Próximo. Agora eu quero um adulto. Francine. Cria em mim, Senhor. Cria em mim, Senhor. Cria o Esperança. Eita. Aleluia. Parece. Quando estamos desanimados, a gente confia no Senhor e clama a Ele, Deus renova as suas forças. Aleluia. E Ele torna todo aquele desânimo, todo aquele cansaço, tudo aquilo que é ruim em esperança. Isaías 40:31 vai dizer: os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Aleluia. Glórias a Deus. Agora outro adulto. Maria. Cria em mim, Senhor, mansidão. Mansidão. Aleluia. Mansidão. Quando estamos com raiva, quando estamos falando às vezes coisas que não deveríamos, machucamos os outros, a gente tem que falar, Senhor, eu confio em Ti. Troca em mim esse sentimento de raiva por mansidão. Aleluia. Se a gente for para Mateus 5, ele vai dizer, bem-aventurados mansos. Também a mansidão é um fruto do Espírito. Quem que sabia? Ninguém sabia. Né? Agora uma criança, cria em mim. Júlia. Cria em mim, Fé. Fé. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Muitas vezes nós nos pegamos com tanta dúvida que a única coisa que a gente não faz é acreditar. A única coisa que nós não fazemos é crer, é ter fé. Hebreus 11:1 vai falar que ter fé. Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. É somente pela fé. Não é na dúvida, é pela fé. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Glórias a Deus. Mais um. Rafa. cria em mim, Paz. A ansiedade. Com tanta preocupação no nosso dia a dia, com tanto problema, nosso coração fica angustiado. Mas quando a gente consegue confiar no Senhor, quando a gente confia no Senhor, o coração se acalma. 1 Pedro 5:7 vai dizer, entregue todas as suas preocupações. Está preocupado por quê? Está ansioso por quê? Não tem uma gente que fala assim? Ela está chorando. Está chorando por quê? Glórias a Ti, Senhor. Então, por que nós estamos tão preocupados? Confia em Deus. Ele vai te dar paz. Ele vai trazer paz porque Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de nós. Ele cuida da nossa vida. Aleluia, Senhor. Então,
que Deus possa transformar os nossos sentimentos, nos ajudar nos nossos sentimentos, que aqui estão, um deles, poucos, que existem muito mais no nosso dia a dia. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade na escola, no dia a dia, no trabalho, em casa. Mas nós precisamos ter Jesus na nossa vida. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não tem como. Sem Jesus eu não posso prosseguir, eu não tenho força, eu não tenho paz, eu não tenho calma, eu não tenho fé, eu não tenho alegria. Sem Jesus não dá para viver. Salmo de número 20, versículo 7. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos. Mas nós, o que nós fazemos? Confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Eu confio no poder de Deus. Quem confia no poder de Deus? Quem confia no poder de Deus? Nós confiamos no Senhor. Somente Ele, só Ele que nos dá tudo que nós precisamos, toda a coragem, toda a força, toda a paz, toda a calma, toda a mansidão, toda a alegria, toda a fé, somente através dele, na nossa vida. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.